Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa também ele é veiculado no YouTube, né? Se algum telespectador não conseguir assistir o nosso programa, ele depois pode ter acesso a ele através do YouTube. Bem, hoje o nosso programa está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plasto, doutora Márcia Plasto, e nós temos um ilustre convidado do Paraná, o doutor Roberto Requião, que é um político com uma vasta experiência na atividade legislativa, no executivo, foi senador da República em 2 oportunidades, 2 vezes governador do Paraná, se não me falha a memória, prefeito de Curitiba. 2? 3. 3? Então, o currículo é mais vasto do que eu imaginava. E outras atividades ainda também no executivo, né? Então, é uma pessoa que conhece a política em todos os seus meandros, né? Então, ex-senador Roberto Requião, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, né, para nos relatar o seu vasto conhecimento da atividade parlamentar e da sua atividade no Executivo. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Mas veja, eu não sou doutor. Eu sou bacharel em Direito. É verdade que nós, advogados, somos doutores por força de uma lei do João Goulart. Mas é uma lei que não se aplica a gente com seriedade, porque nós não fizemos o doutorado. A não ser que algum de vocês tenha feito. Mas não é o meu caso. O costume aqui no Brasil, ele depois que pega... o médico também só é doutor se fizer doutorado. O advogado ele é tratado perante o judiciário como doutor, etc. e tal, e aí a coisa... Mas isso também é irrelevante, se é doutor, se não é doutor, eu não vejo muita... Bom, eu inicialmente, doutor Roberto Requião, eu gostaria de perguntar ao doutor Roberto o que é que ele acha do momento político atual do Brasil e qual é a avaliação que ele faz do governo Bolsonaro desde o seu início até esse momento. A minha avaliação é mais ampla. Eu vejo que esse liberalismo econômico, que é o domínio do capital financeiro, ele recrudesce na Europa com o fim do comunismo na Rússia. O comunismo se dissolve primeiro com a glasnost, que é o degelo, se reorganiza o país com a perestroika, na época do Gorbachev. Quando o comunismo fracassa na Rússia, os países europeus, que eram dominados pelos donos do dinheiro, capital financeiro fundamentalmente, vão a uma revanche. Porque com o medo do comunismo russo surgiu na Europa a social-democracia. Direito para as mulheres, para os trabalhadores, para as minorias. Todo esse processo civilizatório que nos alcança aqui no Brasil também, com a legislação trabalhista e a incorporação de conquistas civilizatórias do mundo pela nossa legislação em proteção aos trabalhadores em relação ao domínio absoluto do capital. O capital financeiro na Europa se organiza numa revanche cruel, suportada num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização do Estado, dos governos do Estado, qualquer que fosse a sua natureza no momento. E o reforço e os poderes dados ao Banco Central, dominados pelo capital, fundamentalmente pelo capital financeiro. Como diria o velho Brizola, já que estou falando com gaúchos, o Estado, os governantes se transformam em mandaletes do capital financeiro para conter a revolta do povo que vai perdendo os seus direitos adquiridos nesse processo de formação da social-democracia. O segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento,
com a financiarização e o encarecimento das campanhas eleitorais. Parlamentares se elegem não dando mais atenção no exercício dos mandatos, parlamentares e governantes, no momento que assumem os cargos ou o poder executivo. Eles se reportam diretamente aos seus financiadores. Não se incomodam mais nem com seus discursos de campanha, e muito menos com o programa dos seus partidos. O terceiro ponto de apoio dessa revanche do capital financeiro contra a social-democracia europeia é a precarização do trabalho. O fim da aposentadoria pública, o fim da possibilidade financeira dos sindicatos e as agressões a conquistas trabalhistas na contramão de tudo que modernamente aconteceu no mundo. O aumento da carga horária dos trabalhadores, diminuição do salário e a exploração absoluta do capital. Isto chega no Brasil pelas mãos do Temer, que derrubou a presidente Dilma e governava a partir de um trabalho feito pelo Marcos Lisboa, que chamava-se Ponte para o Futuro. Agora anote, companheiro, o Marcos Lisboa foi secretário do Tesouro do Lula e é o presidente do IPESP, em São Paulo, onde leciona o Fernando Haddad. Então, esta visão liberal acabou derrubando a Dilma, que, de certa forma, também cedeu a ela. A Dilma governou com o Meirelles. O Meirelles não difere em nada do Guedes, a não ser pela velocidade. É a diferença, por exemplo, do Rubinho Barrichello e do Fangio. Eles correm na mesma pista, um com mais velocidade que o outro. Então, esse processo de destruição do trabalhismo do Getúlio Vargas, aliás, isso foi anunciado pelo Fernando Henrique lá atrás, né? Tem que acabar com o varguismo, com o trabalhismo. Esse processo todo está vindo de longe e se exacerba agora. Agora, o que eu vejo nesse momento? De janeiro a março, sem Covid, o Brasil caiu 1,5% no seu produto interno bruto. Depois veio o Covid como um acelerador de incêndio. Nós estamos entrando numa crise simplesmente brutal. E se nós não tivermos um programa das oposições, um programa moderado, mas extraordinariamente firme no resgate da soberania, da valorização do trabalho e da reabertura do espaço democrático, nós vamos para uma crise simplesmente inimaginável. Eu comparo sempre a necessidade que nós temos com uma anedota aristotélica. Vocês devem conhecer. É a hipótese de que um exército de um país que se mobilizava militarmente para reconquistar a sua soberania precisava, em determinado momento, é uma hipótese aristotélica, conquistar uma colina. E, nesta hipótese, se sugere 3 comandantes. O primeiro comandante dá uma olhada na colina, vê o armamento que tem, os homens com que conta e diz: olha, é impossível. Seria mais ou menos a posição desses apedeutas que querem organizar a Frente Ampla. Uma Frente Ampla que cabe Fernando Henrique, Rodrigo Maia, deve caber também o Queiroz ou qualquer outra pessoa, porque ela se dedica à tentativa de derrubada do Bolsonaro e não do regime econômico do liberalismo, que é representado pela operação do Guedes. O segundo comandante dá uma olhada e diz o seguinte: com o pessoal que eu tenho e o equipamento militar, eu não tenho dúvidas que tomam essa colina. E a tomada era estratégica para a progressão do Exército Nacional. Então ele avança, toma a colina e resolve ir adiante. Então ele tem um ato extremo de temeridade. O primeiro foi um ato extremo de covardia. E ele é derrotado, perde o equipamento e perde os seus homens. O terceiro dá uma olhada no equipamento, nos homens, avança, toma a colina e se mantém na colina. Esse é o ato eficiente, é o ato meio. Então, é o que eu vejo como proposta ideal. Um projeto nacionalista, democrático e popular, que estabeleça a liberdade de imprensa, de comunicação, a soberania do Brasil, o respeito ao trabalho, fundamentalmente. As garantias trabalhistas que surgiram nesse processo civilizatório que o Brasil viveu e o mundo viveu também
nas últimas décadas. É um projeto que não pode ter a radicalidade, que lhe tire a sustentabilidade, que possa fazer com que ele fracasse como o segundo comandante que avançou além da tomada da colina, e não pode ter a covardia dos que pretendem uma composição com Fernando Henrique, Rodrigo Maia e essa gente toda que, na verdade, são os operadores do capital financeiro. Não tem nada a ver nem com o capitalismo tradicional, que é o capitalismo industrial, que investe numa fábrica, produz bens, gera empregos e levanta a tecnologia de um país. Então, a minha posição hoje, na crise, é essa. Precisamos de um projeto sustentável, moderado. Agora, restabelecido o espaço democrático, os partidos, então, que se organizem para fazer as suas propostas específicas para a economia, para a administração pública, para a posição do Brasil no concerto das nações. E nós, com esse escrutínio sucessivo do processo eleitoral, vamos caminhando no sentido do processo civilizatório brasileiro e do modelo nosso, que não pode ser um modelo de subordinação à geopolítica dos Estados Unidos, nem aos interesses do capital financeiro representados pelo consenso de Washington, mas muito menos uma adesão cega aos interesses geopolíticos e estratégicos da Rússia, que agora tem o apoio indiscutível da China. Temos que ter um projeto nacional. O Brasil é um país com uma economia complexa, de gente inteligente, e tem que ter um projeto para si mesmo. Porque eu insisto sempre em citar uma frase de um famoso presidente norte-americano, cujo nome eu não lembro agora. Países não têm amigos, têm interesses. E o Brasil tem que lutar pelos seus interesses, pela sua democracia e, fundamentalmente, pelo seu mercado interno e o seu desenvolvimento industrial. A ponte para o futuro nos transforma numa fazenda da qual nós não temos nem a propriedade da terra, porque eles já estão liberando a compra sem limite de espaço para qualquer fundo de pensão ou grupo estrangeiro que se interesse por ela. É a minha posição nesse momento em relação à crise que nós estamos vivendo, que não é pequena. Aqui no Paraná nós já temos assaltos de caminhões frigoríficos carregando frango por populações passando fome nas estradas. É muito sério isso tudo. Agora, temos que ter o cuidado de realizarmos uma proposta equilibrada e sustentável, porque a crise pode nos levar a uma ditadura populista de direita ou de esquerda, ambas insustentáveis. E o caminho tem que ser traçado com um consenso da população, o espaço democrático de comunicação dos partidos políticos, e esse consenso tem que ser traduzido eleitoralmente pelos votos populares. É a visão que eu tenho desse momento. Doutor Roberto, e a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro do seu início até esse momento? É um governo bom? O que é que ele fez de bom? O que é que ele fez de bom? O que é que ele fez de ruim? Se é que fez alguma coisa de bom? É muito difícil responder o que fez o Bolsonaro. Nesse circo em que o Brasil foi transformado pela desmoralização da política sistemática, a desmoralização feita pela Rede Globo, pelas grandes redes de comunicação e pelos interesses do capital financeiro e interesses geopolíticos dos Estados Unidos, nesse circo o Bolsonaro é um animador do picadeiro. O operador disso tudo é o capital financeiro, os bancos, hoje através do Guedes. Mas se derrubarem o Guedes, vem outro igual a ele. Tem um Guedes no Banco do Brasil, tem um Guedes na Fazenda, tem um Guedes no Banco Central. Então, o problema, o alvo, o foco, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um estrião. Ele não é nem liberal. Você lembra do Bolsonaro defendendo a Vale do Rio Doce e dizendo que era um crime a sua privatização, e que o Fernando Henrique tinha que ser eliminado fisicamente, tinha que ser assassinado junto com 30 mil brasileiros para restabelecer a ordem? O Bolsonaro é um oportunista. Ele se aproveitou desse momento e cá entre nós. Na minha opinião, ele foi um efeito colateral desse processo. Eles sonhavam provavelmente em eleger um Alckmin, que seria mais palatável para essa burguesia financista brasileira. Bolsonaro, como presidente da República, não existe. Ele é um animador de picadeiro. Ele diverte a população. Do italiano divertere, desviar do que importa. Enquanto isso,
Rodrigo Maia, Fernando Henrique e essa gente toda, avança por uma visão equivocada, talvez legítima, por corrupção absoluta no caminho do liberalismo econômico, que já se inviabilizou no planeta. Dificulta a Merkel, dificulta o governo da Espanha, provoca êxodo nos países asiáticos e simplesmente não dá certo porque essa concentração de renda é rigorosamente impossível para a sobrevivência da humanidade no planeta Terra, não só no Brasil. Quem tem essa posição que eu expus para vocês agora? O Papa Francisco, com as suas posições, as suas encíclicas. Capital pode ser bom, investido numa fábrica, criando empregos, elevando o nível tecnológico, mas não pode comandar o mundo. E isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra que em hebraico não significa o diabo nem outro Deus. Mamon quer dizer pura e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao Brasil e ao povo e aos donos do dinheiro concentrado de forma absolutamente amalucada no Brasil e no mundo. Em suma, foi eleito um mau presidente. Uma pessoa que não tinha condições de exercer o cargo. Ele não tinha condições de ser parlamentar. Eu fui senador por 2 períodos, 16 anos. E encontrava o Bolsonaro lá pelos corredores, ninguém parava para cumprimentá-lo. Era uma figura totalmente marginalizada. Ele foi fabricado pela mídia, pelos fake news, pela crítica que ele fazia à decepção do povo com os governos de então. O processo, minha gente, foi mais ou menos o mesmo que deu 25% dos votos para o Beppe Grillo, na Itália. Só batendo nos governos que decepcionaram, sem uma proposta. É o que levou o Erdogan à presidência da Turquia, é o que elegeu o Trump e elegeu o Bolsonaro aqui, com apoio absoluto das redes comerciais de comunicação, principalmente a Globo na frente disso tudo. A desmoralização da política. Agora, nós tínhamos também uma endemia de corrupção no Brasil, no Congresso Nacional, na burocracia pública da República, dos estados, das prefeituras, do Judiciário e do Ministério Público. E a revolta contra isso tudo, manipulada pelos fake news, com a expansão brutal da internet nos últimos anos, nos deu de presente o Bolsonaro. Agora, não me peçam para explicar como é que militares apoiaram essa gente. Eu fiz uma oposição, eu sou como Brizola, eu venho de longe, por isso sou como Brizola. Eu fui um combatente, na minha época universitária, da tomada de poder pelos militares. Mas hoje eu sou obrigado a dizer a vocês que o Geisel era um autoritário, fascista, porque era nacionalista, né? O fascismo é essencialmente nacionalista e totalitário. Mas o Geisel criou a engenharia do Exército, a escola de engenharia. O Geisel protegeu a Petrobras, a Vale do Rio Doce. E hoje os militares que estão no poder, com pijama ou sem pijama, eles estão, na verdade, despidos de qualquer sentimento de pátria, de soberania e de identidade com o povo. Uma coisa horrível que está acontecendo. Se transformaram numa corporação entreguista, sem nenhuma vinculação com um projeto civilizatório brasileiro, sem noção de soberania, de desenvolvimento industrial. É uma coisa extremamente lamentável. Eu só tenho uma esperança. O nosso exército tem 500 mil homens. E eu acho que essa cúpula não representa o exército brasileiro. Por uma questão de hierarquia e de comando, fala por eles agora. Doutor Luiz Fernando, o questionamento ao doutor Roberto Requião. Sim. Agradecer primeiramente ao senador por nos dar o prestígio do seu tempo com a gente. Antes de entrar no assunto que eu quero que o senador aborde, eu quero pedir a receita para ele, como é que aos 79 anos a gente consegue estar tão bem, com tanta vitalidade, com tanto prestígio e com tanta combatividade. Qual é a receita, senador? Eu perdi a última eleição, né? Ganhei eleições aqui no Paraná para prefeitura, para deputado, para o governo do estado 3 vezes, mas perdi porque eu, embora no Congresso tenha sido a única oposição
o plano econômico do governo Lula, ao Meirelles e o Joaquim Levy, eu, quando vi o que vinha, assim, mas sempre concordando com as políticas compensatórias, políticas que não seriam estratégicas, mas taticamente resolviam, no momento, o problema da pobreza. E concordei sempre muito com a política externa do governo PT. A política do Lula e do Celso Amorim, a meu ver, era irrepreensível. Ela representava os interesses nacionais do nosso país. E quando eu vi o que vinha, com Ponte para o Futuro, Marcos Lisboa e aquele liberalismo maluco, eu fui um aliado firme contra o impeachment. Isso me confundiu muito com o PT, mas não com o PT bom. Porque o PT é um partido muito bom na sua base. É o único partido que tem uma identidade com o trabalho, que sabe o que é o sofrimento de um assalariado ou de um não assalariado por falta de possibilidade de emprego. O Lula tinha isso. Era um filho de um lavrador lá do interior de Pernambuco e se transforma em metalúrgico pelo Senai e vira presidente da República, depois de ter passado algum tempo em contato com o sindicalismo alemão. Pouca gente sabe disso. Mas é uma figura simplesmente excepcional. Mas ele fez uma aliança que eu chamaria de social-democracia tupiniquim. Com a sua identidade popular, ele pensou na população, as bolsas compensatórias, o aumento do salário mínimo e tudo isso, mas fez uma aliança também com o capital financeiro. Meirelles, Banco Central, independente das próprias políticas do governo do Estado. Essa social-democracia tupiniquim não pode se repetir. Nós precisamos da sensibilidade do Lula, de uma base que tenha surgido do movimento trabalhista, dos despostuídos, dos marginalizados e dos empregados, representada por um partido de intelectuais orgânicos que sintam o sofrimento do povo, mas formulem soluções. Mas foi uma etapa importantíssima, a etapa do governo do PT. Mas o PT naufragou na corrupção endêmica do Brasil. Mas não foi quem puxou essa corrupção, ele aderiu. A corrupção estava muito mais no meu partido, no PMDB, no PSDB, no PP, escandalosamente no PP, mas o Lula, que foi, num determinado momento, a esperança do rompimento disso tudo, acabou nessa aliança de social-democracia tupiniquim. E deu no que deu. No impeachment, na desmoralização da política, na desmoralização do PT, que cá entre nós, hein? O presidente da 7ª potência econômica do mundo ser condenado porque supõe-se que ele ia ficar com um apartamento de merda numa praia em São Paulo é absolutamente ridículo. E a Lava Jato surgiu no Brasil para o nosso encanto à época. Eu me entusiasmei com ela. Estavam mexendo aqui na corrupção do Paraná, que acabou sendo revelada com a prisão do Beto Richa, dessa gente, os meus adversários. Porque eu sempre joguei de uma outra maneira e de um outro lado, o lado dos interesses da população do meu estado. E ela acaba aderindo aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. O Moro, que é um sujeito mediano, né? Não é um intelectual, não é muito burro também, tanto não é que conseguiu administrar isso de certa forma, foi treinado pelos consulados, embaixadas americanas, e conta-se, é uma lenda urbana, antes de me acusarem num processo, confesso que é uma lenda urbana, que quando ele foi com o Moro para os Estados Unidos, o Moro foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos, ele levou o Bolsonaro para visitar a CIA. E logo que entram na CIA, o telefone dele dá um apito, o Moro pergunta: o que é isso? Ele diz: entrou o Wi-Fi, entrou automaticamente sem que precisasse ser digitado. O que mostra claramente a quem ele servia. Eu queria fazer a minha pergunta agora, doutor Luiz, então, ao do senador, se me permite. Esteve aqui no mês de julho o senador, o procurador Celso Press. Ele discorreu muito sobre as cotas CC5, fez uma certa ligação com o processo Banestado, até chegar à Lava Jato. A Lava Jato agora que está se desdobrando em Lava Jato Eleitoral, Lava Jato da Saúde, pedindo buscas e apreensões na casa do senador José Serra. E ontem... pedindo agora que está tudo prescrito, né? Isso, exatamente. 5 anos fazendo agora um barulho midiático.
E ontem houve uma denúncia contra um ex-colega seu, senador Vital do Rego. Foi denunciado ontem por ter recebido dinheiro da UES, segundo a Lava Jato. A Lava Jato, esses últimos 5 anos, e agora, posteriormente, com a perda, assim, como eu diria, do cartaz que tinha, está tentando se reanimar. Então, se nega a prestar contas à PGR, e meu parecer é que a Lava Jato sempre foi um projeto de poder. Eu gostaria que o senador discorresse sobre isso e sobre a atuação do Sérgio Moro. A Lava Jato começou bem. O Sérgio Moro foi meu parceiro por 9 anos aqui no governo do Paraná. Ele era juiz, eu era governador, em ações contra o narcotráfico de fronteira, contrabando e tudo isso. Um dia, antes de eu conhecê-lo mais profundamente, eu fui procurado pelo meu secretário de segurança, que tinha sido colega de escola dele, e ele me disse, olha, tem um juiz aí, um tal de Sérgio Moro, federal, que quer conversar com o governador do Paraná, quer conversar com o senhor. Por quê? Não, ele acha que eles condenaram o Fernandinho Beiramar e que os traficantes têm uma fazenda enorme lá na fronteira do Paraguai com o Brasil, no Paraguai, e ele acha que ele tivesse contato com o Fernando Armindo Lugo Mendes, que era o presidente do Paraguai, ele podia viabilizar com o Fernando o sequestro dessa fazenda e a realização de uma reforma agrária no Paraguai, começo de uma reforma agrária. Eu liguei para o Lugo era meu amigo pessoal, eu ajudei o Lugo na campanha lá, dei palpites e tudo isso, o ex-bispo de Assunção, e o Lugo disse, manda essa gente para cá. Mandei no dia seguinte de avião para lá, junto com o meu secretário de segurança. E eles fizeram essa proposta. Não deu certo, porque o Lugo afinou, ficou com medo dos narcotraficantes. Não deu certo. Mas você vê, o Moro queria aparecer. E depois ele entrou nesse jogo norte-americano. A Lava Jato é um instrumento que se valeu do suposto combate à corrupção para derrubar um governo que, de uma forma ou de outra, era a social-democracia tupiniquim. Ainda tinha uma certa empatia com a população trabalhadora e mais pobre do Brasil. E eles se transformaram num instrumento de desnacionalização do país. Eles estão denunciando agora o Alckmin, estão denunciando o Serra, quando qualquer crime feito por eles está prescrito. Eles nunca denunciaram antes. Agora, eles estão tentando construir a imagem de que eles realmente combatiam a corrupção. Mas eles utilizaram a corrupção para combater os interesses nacionais, de soberania, de valorização do trabalho e tudo mais. E atrás deles veio o quê? Veio tudo isso. O Temer, com a liquidação da CLT, depois o fim da aposentadoria, essa aposentadoria pública, sabe de onde é que veio isso? É muito interessante, né? Faz coisa de comunista, né? Aposentadoria pública, com a participação do Estado, do empregador e do trabalhador. Isto surgiu com o Bismarck, na tentativa de reunificação da Alemanha. E nessa tentativa de reunificação da Alemanha, o Bismarck tomou conhecimento de algumas ideias de um filósofo e pensador alemão que já tinha morrido, chamava-se Johann Fichte, que dizia o seguinte: entendam o que está acontecendo no mundo. A burguesia derrubou a aristocracia porque não suportava mais os privilégios hereditários. E a burguesia, que se reunia nos burgos, até fora das muralhas das cidades, trabalhou, enriqueceu e cresceu em número significativamente maior do que a aristocracia. Então, ela acumulou forças, derrubou a aristocracia e instalou a sacralização da propriedade privada. E agora, esta burguesia que se instalou em cima da propriedade privada, quando envelhece, a sua força de trabalho estiola pessoalmente de cada um dos seus componentes, ela se sustenta com os dividendos das suas propriedades e do capital acumulado. Mas, a exemplo da burguesia, cresce um número fantástico de trabalhadores, com aquele processo da comercialização, da industrialização que o mundo passou, essas fases econômicas extremamente conhecidas por todos. E esses trabalhadores só têm como capital para a sobrevivência a sua força de trabalho. Quando ela estiola, eles ficam em desespero.
os trabalhadores vão fazer com a burguesia exatamente o que a burguesia fez com a aristocracia, nós vamos derrubá-la. Porque não é possível que eles não consigam se manter quando enfraquece a força de trabalho de cada um. O Bismarck diz o seguinte, aqui não, na Alemanha não. E criou a Previdência com a participação do Estado, dos empresários, dos trabalhadores. Esses canalhas do liberalismo econômico de hoje querem regredir ao período anterior ao do Bismarck no mundo. Eles querem escravizar o trabalho de uma forma absoluta. Isso é uma loucura total. Você veja, hoje mesmo, é evidente que as relações de trabalho mudam. A CLT tinha que mudar também com isso. Eu não sou fundamentalista. Constante mutação dos fatores é uma unidade da dialética. As coisas mudam, a legislação tem que se adaptar às mudanças das relações de trabalho e das condições. Na Alemanha, hoje, o setor informatizado dos bancos e de empresas que trabalham com a internet e com a informatização reduziu, esses setores reduziram a carga horária para 30 horas, para ter mais gente empregada e mais gente no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Nós aqui no Brasil nós estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. Então você vê, nós estamos num caminho completamente equivocado. Contrário do que fez a Alemanha com Schacht, a nova política alemã, que foi uma parceria de Estado com grandes empresários, a redução abrupta dos rendimentos do financiamento da dívida pública para quase zero e a oferta para os empresários. Entre agora nos projetos de recuperação da infraestrutura da Alemanha, que o Estado garante para vocês uma lucratividade de 4, 4,5% ao ano, através de uma letra, que era uma moeda não moeda, eles chamavam de MEFO. MEFO porque o setor metal mecânico era o mais desenvolvido. Eles, em 6 meses, acabaram com o desemprego na Alemanha. E essas empresas todas passaram a investir os seus recursos e a sua poupança exatamente na reconstrução do país. Isso tudo levou o Hitler àquela boçalidade absoluta de guerra, de nazismo e de tudo mais. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Recessão absoluta, desespero. Daí o Henry Ford recebe a notícia de que o Roosevelt recebe a notícia que o Henry Ford havia utilizado as ideias do Taylor, economista famoso até hoje, né? Que diz o seguinte, você aumenta a produtividade de uma fábrica ou a produtividade de um grupo de trabalhadores especializando os trabalhadores, não é aumentando a carga horária. E o Ford utilizou o Taylorismo na linha de montagem para fazer o Fordinho. Um grupo funde o bloco, outro grupo funde a caixa, outro grupo usina e monta o bloco, outro grupo monta a lataria, estampa a lataria, pinta. Ele conseguiu um carro muito bom, de qualidade, com trabalhadores especializados, e conseguiu por um preço muito baixo. Economia, a especialização melhora a produção e baixa o custo de produção. A economia americana inteira se encantou com o Fordismo taylorista. E o Roosevelt resolve dar um prêmio, que era o maior prêmio, a maior condecoração que o empresário já tinha recebido na história americana ao Ford. Ele recusa o prêmio. Mas por que, Henry? Pergunta o Delano Roosevelt. O Ford diz o seguinte, porque se os Estados Unidos aderir à linha de montagem fordista-taylorista, nunca mais sai da depressão. Os Estados Unidos tinha uma economia diversificada, mas numa recessão pesada. Ele diz o seguinte, todo mundo está aderindo ao Fordismo. Está aumentando a produção e não tem para quem vender. Vai quebrar todo mundo definitivamente, nós não saímos mais disso. E o Roosevelt, mas então, meu Deus, o que eu faço? Você faz o seguinte, presidente, diminua a carga horária por lei, você bota mais gente no mercado de trabalho com salário e aumente o salário por lei. Então você terá mais trabalhadores envolvidos na produção e terá mais gente ganhando e consumindo, e assim iniciou a recuperação da economia americana, o tal do New Deal, novo pacto americano, e com investimentos pesados do Estado na recuperação da infraestrutura. Portos públicos, usinas públicas, o Estado se metendo em tudo, as authorities portuárias, município, Estado e nação. E depois disso, a guerra também ajudou. Mas esse momento de recessão é o momento ideal para a participação do Estado.
porque empresário algum vai investir se não tiver consumo, se não tiver trabalhador com dinheiro no bolso para comprar o que ele produz, quer seja serviço ou bens econômicos. Então, minha gente, nós estamos na contramão disso tudo. Isso é que me apavora. Nós estamos entrando numa crise fantástica. Doutora Ângela. Boa noite, senador. É um prazer muito grande poder tê-lo aqui conosco, né, no nosso humilde programa, que é um programa voluntário de uma TV comunitária, né, mas que tem uma grande repercussão aqui em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul. É muito bom, muito esclarecedor tudo que o senhor está colocando. É um aprendizado para a vida, pelo menos para mim, né? Obrigado. Eu gostaria de perguntar, eu vi um comentário seu que se o Lula se candidatasse à presidência da República, o senhor sentiria medo. Foi isso, eu acho que... Se o Sentiria Lula... o quê? Medo. Não, medo não. Eu disse que eu não apoio. Eu não apoio o candidato. Mas assim, o medo... Eu posso dizer a você que Sim. eu tenho uma admiração profunda pelo Lula. Eu sou amigo pessoal dele. Ele marcou um momento de avanço do trabalhador e do proletariado brasileiro e está indelével na nossa história. Mas ele fez uma social-democracia tupiniquim, se identificando com os trabalhadores e com a população marginalizada, mas ele fez um acordo com o capital financeiro. Ele mesmo dizia, precisava um presidente socialista para os bancos ganharem o que ganharam. Os bancos tiveram lucros no período do Lula inimagináveis, são recordes para o livro Guinness. Eu acho que a passagem dele foi importante para o processo, inclusive, civilizatório brasileiro. Mas ele deu aso ao domínio do capital financeiro na derrubada da Dilma, uma frente ampla que foi o governo dele. Você veja, no governo da Dilma, 5 senadores eram ministros. Eles voltaram para o Senado para defender a presidente, para votar pelo impeachment da presidente. Esta é a frente ampla. Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que ter um projeto nacionalista, democrático, popular, ato meio, ato suportável e sustentável, e o candidato tem que ser um candidato de uma frente nacional nesse momento para um governo transitório. Um projeto que nos leve à reconquista da soberania, da democracia, do espaço de comunicação. Nós estamos aqui batendo um papo de cara limpa, aberta e dizendo o que pensamos. Mas nós não temos a Rede Globo, as grandes redes de comunicação para falar. Nós teremos uma gota d'água nesse processo, uma micro gota d'água, né? Nas lives e na utilização da internet. Aliás, a dona Veronice, que é uma amiga minha, diz que ela não aguenta mais live. Ela abre a geladeira e tem a impressão que tem uma live lá dentro da geladeira. Tem alguém conversando qualquer coisa lá. Então, o que eu disse é o seguinte, daí vamos ter um candidato único, nacionalista e democrático, voltado aos interesses do povo brasileiro, que seja o candidato que tiver mais condição eleitoral. Por que não o Lula? Por que não o Haddad? Por que não o Ciro? Por que não o Dino? Por que não qualquer outro que tenha condições eleitorais? Mas o que me interessa é o país. Eu perdi uma eleição. Eu nunca me incomodei com a minha situação financeira. Para você ter ideia, na minha derrota aqui no Paraná, centenas de milhares de fake de WhatsApp foram distribuídos dizendo que eu era um político aposentado, ganhava R$450 mil por mês. Eu tenho 80 anos incompletos. Eu tenho mais de 79 anos, estou indo... Em março eu faço 80. E eu estou aposentado pelo INSS. Eu ganho por mês R$ 2.872,32. Mas eu fui desmoralizado como se fosse um político tradicional, com um salário milionário, portanto, corrupto. Esse jogo é o jogo que desmoralizou a política no Brasil. Precisamos de um projeto efetivo, razoável, sustentável, e que reabra os espaços de valorização do trabalho, de soberania do Brasil no concerto das nações, e o candidato será um candidato de transição, que se me dá quem seja ele. Eu estou pensando no Brasil.
Eu não estou aqui com R$ 2.800 por mês conversando com vocês, e eu faço isso 3, 4 vezes por dia no Brasil inteiro, pensando em eleição. Eu estou pensando no país. Eu entrei na política, minha amiga, pensando que eu ia ajudar a mudar o mundo. Eu fui prefeito, fiz uma administração popular, considerado o melhor do Brasil, até pelo raio do Datafolha. Me elegi governador 3 vezes, senador 2 vezes, e acabaram me desmoralizando, me embrulhando nesse processo de corrupção endêmica da política brasileira, da administração brasileira e das instituições. Eu estou conversando com vocês pensando nos meus filhos e nos meus netos. Não estou pensando no processo eleitoral. O que não significa que eu não possa ser candidato a alguma coisa amanhã ou depois. Mas não é esse o meu objetivo principal. É, nesse processo de discussão, tentar levantar o nível de consciência do Brasil a respeito das nossas possibilidades. Eu acho que eu não soube me expressar. O medo pelo Lula, que ele pudesse sofrer alguma coisa, ser preso. Não. O que eu acho é o seguinte. O Lula está na mão dessa gente. Você já viu, pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, você é advogada? Sim. Bacharela como eu, ou é doutora? Bacharel. Não, eu sou bacharel. Eu também sou bacharel. Eu fui senador como bacharel. E fui eu que criei a primeira proposta do Conselho Nacional de Justiça. Eu entrei e vi que estava uma bagunça, isso não tinha uma correção do Poder Judiciário, não tinha um controle. Eu dei uma olhada na legislação italiana, na legislação portuguesa e na espanhola. A espanhola me impressionou muito, porque a Espanha vinha da época do Franco e os juízes não valiam nada. O Estado trocava juiz quando não gostava do encaminhamento do processo, trocava um pelo outro e tal. Então eu fiz uma proposta de um Conselho Nacional de Justiça equilibrado, mas não corporativo. Porque, para mim, o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Eu fiz com a participação dos juízes, mas com uma participação mais pesada da sociedade. Eu propus o Conselho Nacional de Justiça. Toquei isso, trabalhei durante um ano e meio, nem me lembro mais, foi no meu primeiro mandato do Senado. Daí eu me elegi presidente da Eurolat, co-presidente. Ela tem um presidente europeu e um brasileiro, e um latino-americano. Eu era o latino-americano. E tive que sair do Brasil em determinado momento. Tive uma reunião plenária de 75 países, se não me engano, foi na Estônia, na Letônia ou na França, porque nós fazíamos reuniões plenárias nesses países todos uma vez, praticamente por mês. Quando eu voltei, ao contrário de todo critério estabelecido no Senado, o Jefferson Carpinteiro Pérez tinha posto para votar na minha ausência e tinham dito que o meu projeto era inconstitucional. Daí formularam um outro projeto substituindo o meu, absolutamente corporativo. E você sabe que advogado dificilmente condena advogado, juiz dificilmente condena juiz, médico condena... Tem que ter um controle externo. E transformaram nessa merda que absolveu o Deltan Dallagnol ontem. Por prescrição, depois de terem retardado o julgamento 42 vezes. Então, você veja, o Lula está na mão dessa gente toda. O Lula, se ele continuar dizendo que é candidato a presidente, primeiro não me agrada, porque eu não quero mais a volta do governo do Lula, com Meirelles, com Joaquim Levy e com essa aliança com o capital financeiro. Eu imagino um governo nacionalista com o Banco Central submetido aos interesses de um projeto nacional e não dos rentistas. Isso é fundamental para mim. Eu imagino uma proposta de governo que convoca um referendo revogatório sobre essa doação de empresas públicas a grupos privados. O companheiro que falou antes de você me falou do Celso Treis. É um monumento esse procurador. É o grande procurador que nós temos visível no Brasil hoje, Antônio Celso Treis. Mas o que eu posso dizer a você é que a CC5 fui eu que denunciei. Eu assumi o governo do Paraná, substitui o Álvaro Dias, e de repente meu presidente vai a Foz do Iguaçu e diz, olha, tem um tal de carta circular número 5 aqui, que autorizava inicialmente brasileiros não residentes a mandar dinheiro para o exterior, agora está valendo para todo mundo, e Requião estão mandando para fora mais do que a reserva cambial brasileira. Vai imediatamente da Polícia Federal no Ministério Público fazer a denúncia.
O Celso trabalhou nisso. O Celso fez um livro dos que enviaram dinheiro para fora e que ele verificou que não era através de laranjas, eles punham o nome. Tinha 1.200 páginas, 3 volumes. Eu fiquei no Senado 8 anos dizendo à imprensa brasileira que podiam ver quem eram os emissores, porque, supostamente, eu tenho uma profunda convicção disso, igual a do Dallagnol, a respeito do que ele não acredita, mas age conforme interesses ideológicos dele ou de quem manda nele, que boa parte desse dinheiro foi da privatização das 63 empresas públicas no governo do Fernando Henrique Cardoso. As comissões, as gorjetas, esse troço tudo. Mas não quiseram investigar. Houve um acordo. A primeira frente ampla foi essa para ocultar tudo, depois que o Fernando Henrique assinou o consenso de Washington. Eles esconderam isso tudo e fizeram um acordão, uma frente ampla. Ninguém solta a mão de ninguém. Somos todos questionavelmente ladrões. Isso foi muito ruim. Então, eu sou admirador profundo do Lula. Eu quero um projeto avançado, diferente do projeto do PT para o Brasil. E eu sou um admirador do Lula e admirador das políticas que o Brasil não conhecia ainda, de inclusão social, de aumento de salário mínimo e a política externa, a qual eu não ponho nenhum reparo. Mas outra vez, não. Meirelles, na Fazenda? Joaquim Levy, depois do Lula? Não, não é por aí. Isso é frente ampla. Doutora Márcia. Está. Deixei por último, eu deixei a doutora Márcia por último, que é a que mais questiona. É a mais terrível. Doutor. É a terrível. Não, é a mais terrível. Não, de jeito nenhum. Senador, feliz de tê-lo aqui conosco. Assim, algumas observações. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tinha muita admiração, principalmente das suas manifestações na época do impeachment, não é? O senhor não sendo do Partido dos Trabalhadores, né? E vislumbrando, né? Realmente, efetivamente, o golpe que estava sendo dado naquele momento. Falando também no procurador Celso Tres, que ele diz, né, que a Lava Jato pariu o Bolsonaro e agora que embale Bolsonaro, né? Mas é que a Lava Jato pariu e nós é que estamos embalando. E infelizmente nós estamos embalando. E daí o que acontece, senador? Assim, como o senhor falou, a precarização do trabalho, não é? Agora também das aposentadorias, a demonização dos políticos que aconteceu com a Lava Jato, né? No meu entendimento, a perseguição dos nacionalistas. Né? Agora temos uma militarização dentro do governo Bolsonaro, não é? Que é um governo, né, civil-militar. 6.800 militares. Exatamente. Não é militares que não são nacionalistas, né? Assim, dossiês antifascistas, né? Entregues pelo filho do presidente, né? Na embaixada americana, né? E assim, como o senhor falou, os bancos na época do governo popular, né? Que ganharam muito dinheiro, os empresários também ganharam muito dinheiro, teve o equilíbrio em função das políticas de inclusão social, ok. E eu também já ouvi o senhor falando a respeito do MST, né, porque eu tenho grande admiração pelo MST, eu vi o senhor falando a respeito do MST, com o que eu concordo, mas uma coisa que eu gostaria de saber a sua posição. Hoje nós estamos vivendo essa situação, né, em função da demonização da política, do meu entendimento também do projeto de poder da Lava Jato, e agora existe essa possibilidade, então, de ser julgado, né, se o Moro foi ou não, né, parcial no julgamento do presidente Lula. E eu gostaria de saber se o senhor acredita, não é, que o STF esteja menos acovardado nesse momento, tendo em vista que já, se não me engano, ontem, não é, foi julgado que o Moro teria sido parcial num caso do Banestado. Hoje, numa rádio local aqui de Porto Alegre... E livraram um doleiro. Exatamente. E numa rádio local aqui em Porto Alegre, um advogado estava falando que está aberta a porteira para destruição e enfraquecimento da Lava Jato. Então, eu gostaria de saber se o senhor acredita que o judiciário pode se reacreditar a partir do momento que venha, né, assim, a fazer justiça, no meu entendimento, que é, então, né, realmente decretar que o Sérgio Moro foi extremamente parcial e seletivo.
Eu acho que isso é indiscutível hoje. Outra coisa indiscutível é a lawfare contra o Lula. O ataque do judiciário contra o Lula é indiscutível. Agora, como se viu anteriormente, eu discuto a política econômica do Lula, a social-democracia tupiniquim, a submissão aos banqueiros, ao capital financeiro, o tipo de aliança que ele fez. Daí diz, não era possível de outra maneira. Eu fui governador 3 vezes do Paraná e eu não fiz aliança com a direita. Não perde tudo no legislativo. Não perde. Eu não dei uma emenda para um deputado. Eu trabalhei com programas. Pedi aos deputados que votassem um programa de modernização da educação, com uma série de medidas, construção de escola, formação continuada dos professores fora da sala de aula, esses programas todos que fizeram sucesso e que eu realizei. E eu dizia a eles, vocês votam, tecnicamente nós vamos construir mais 1000 escolas no Paraná e elas serão colocadas nessas posições. Por quê? Eu ia por escola não onde o deputado queria para arranjar mais 50 ou 100 votos para a sua reeleição, mas onde havia necessidade que tinha aluno. Mas, depois de aprovado, o governo calava a boca, eles saíam, iam para o interior e diziam, nós aprovamos isso. E não tive problema com o legislativo. Não fiz nenhuma aliança, não cedi a ninguém. E fiz o governo sério. Acabou uma boa parte dessa gente me abandonando quando o Beto Richa foi governador, candidato a governador. Por quê? Porque eles queriam voltar àquele mando de deputado, a política tradicional e tudo. Mas enquanto eu fui governador, isso não ocorreu. Estabeleci com energia, com firmeza, com boas propostas, uma disciplina. Agora, o que eu digo é o seguinte, antes do Lula e antes do MST, vocês talvez não saibam, o MST surgiu aqui no Paraná com o movimento de proteção dos expulsados pela barragem de Itaipu. O pastor Werner Fuchs organizou, é um pastor, um sujeito extraordinário, luterano. E o João Pedro Stelli veio do Rio Grande aqui para ver o que estava acontecendo. Era o movimento dos trabalhadores sem terra, era uma coisa assim, macro, mob. E o MST surgiu em cima desse pastor do Fuchs. Mas o que eu dizia é o seguinte, antes de existir o MST, e antes das políticas compensatórias do Lula, nós estamos indo para a anarquia social. Vocês lembram de armazéns assaltados por marginalizados da economia, absolutamente famintos para conseguir alimentar suas famílias? A violência do assalto a fazendas e tudo mais? Daí entra o MST, organiza essa população e transforma esta violência sem objeto numa reivindicação que é levada a prefeituras, Estado e a União. Essa reivindicação é parcialmente atendida. E a violência social praticamente se estiola. Você não ouviu mais falar no Brasil de invasões de armazéns, de cidades e de tudo mais. Transforma isso numa negociação a favor dos despossuídos e dos marginalizados. E o Lula entrou com o aumento do salário mínimo, aproveitando a possibilidade da intensificação do comércio com a China, principalmente, e também deu uma chance de evolução para os trabalhadores brasileiros. O Bolsonaro, o raio do Guedes, a política do capital financeiro, estão acabando com isso. Nós estamos voltando àquela anarquia e àquele perigo. Então, eu dizia à canalha aqui do Paraná, que criticava o MST, que o MST era uma bênção de Deus. E como é que eu tratei o MST? Eu não dei licença para invadir terra produtiva, mas eu verifiquei a animosidade que havia entre a Polícia Militar do Paraná e o MST, peguei todas as lideranças do MST no Paraná e a oficialidade da Polícia Militar, fechei num fim de semana no quartel da Polícia Militar do Paraná para eles discutirem por que o MST estava assumindo a defesa. Eu estou com o telefone batendo aqui, minha mulher, atenda para mim. Por que o MST agia na defesa dos trabalhadores? Eu acabei com essa animosidade de policiais que pensavam que os reivindicantes do MST eram terroristas cubanos e tudo mais, e nós passamos a conviver de uma maneira excepcional. E não tive mais conflito. Quando havia uma ocupação de terra que não era abandonada, terra que não tinha dono, a gente com um telefonema resolvia isso. Então, o MST é um movimento extraordinariamente importante.
E o MST tem evoluído muito do ponto de vista filosófico e programático. Não é mais aquela tendência de ocupação selvagem de terras e tudo mais. Mas o Brasil precisa de uma reforma agrária, e a reforma agrária brasileira não é a venda aberta de qualquer terra sem limite para grupos estrangeiros. Isso é crime contra a pátria. Bem, pessoal, tá chegando o final do nosso programa. Eu queria fazer uma única pergunta ao doutor Roberto. Então, a mais terrível é a tua. Não é não. Vou para o fim. Acho que não, vai ser até elogiado. O senhor tem esse vasto currículo, essa experiência fantástica, tanto no legislativo quanto no executivo, né? Me parece que com esse vasto currículo só falta, eu acho, uma presidência da República. Não tem intenção de uma nova candidatura à presidência da República? Já tive no passado. Fui derrotado pelo Fernando Henrique na convenção do PMDB, fui derrotado pelo apoio depois a Dilma com o Temer de vice, aquela barbaridade. O meu partido está praticamente liquidado no Brasil. É um partido da base de apoio quase que unânime das bobagens do Bolsonaro e do Guedes. Não é? Eu estou tentando colaborar para essa discussão política. Não tenho partido hoje. Eu estou no PMDB ainda. Mas esse PMDB que está aí não é meu. Mas, de qualquer maneira, por aquilo que o senhor nos explicou, que nós precisamos de um governo único de coalizão para que o partido se una em torno de um candidato para evitar essa luta fratricida entre nós contra eles, etc. O senhor provavelmente seria um bom candidato de coalizão para pacificar a história. Então, eu acho que, com essa vitalidade que o senhor tem, como falou o doutor Luiz Fernando, eu acho que tem todas as condições para isso. Olha, eu não vou ser cínico e dizer para você que não me passou na cabeça isso, mas eu acho fundamental termos um programa que devolva esperança ao povo brasileiro, para um governo de transição que restabeleça a democracia, a soberania, o respeito ao trabalho. E daí não importa quem seja o presidente. Tá? Não importa. O que eu não consigo entender mais é essa briga de bugio. Você sabe que aqui no Paraná tem muito bugio ainda no interior. E o coletivo do bugio nós chamamos de capela, é o bando. E eles, quando brigam, eles jogam o próprio excremento um no outro. Eu vejo que as candidaturas presidenciais se colocam dessa maneira. Ao invés de tentarem levantar a esperança do país, trabalham agressões uns aos outros e eu não vejo sentido nenhum nisso. Eu acho que precisamos ter um programa único, um candidato único do povo brasileiro, da esperança, da devolução da esperança ao Brasil no trabalho, na possibilidade do desenvolvimento econômico, na soberania nacional, mas na valorização do trabalho, fundamentalmente. E o candidato que for mais viável, que tenha mais acesso à comunicação no Brasil e tal. E esse candidato, seguramente, hoje não sou eu. O problema todo é existir esse candidato. Esse que é o problema, na minha opinião. Programa antes de tudo. Programa antes. E daí temos que ter um candidato único para um governo de transição. Tem um minutinho, doutor. O meio. Quem sabe, doutor Roberto, o seu desejo se realize, quem sabe, na próxima eleição. Né? Você termina essa nossa live com essa declaração, que mexe com o meu ego, não vou negar isso, e amanhã eu estou apanhando do Dino, do Haddad, do Ciro Gomes e de todos eles. Então eu prefiro tentar ficar por fora, tentando influenciar a formação de uma opinião pública nacional a favor de uma unidade que restabeleça a esperança no Brasil. Senador, o senhor acredita que o judiciário pode se reacreditar através do STF agora, que esteja menos acovardado? Não, o judiciário tem que mudar tudo. Veja, eu tenho essa posição que tenho hoje por uma determinação quase genética. Eu tenho um avô baiano, que é o pai da minha mãe. Eu tenho um avô sergipano, que é o pai do meu pai, de Divina Pastora do Sergipe e outro de Salvador. O meu bisavô, o pai do o meu trisavô, chamava-se José Félix de Melo e Silva. Ele foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. Luta pelo Brasil, pela valorização dos brasileiros. O meu bisavô
filho do José Félix, sergipano também, e estudou Direito em Pernambuco, embora fosse sergipano, e passou alguns anos na Universidade dos Jesuítas de Córdoba, na Argentina, 7 ou 8 anos. Ele, no dia seguinte da proclamação da República, fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, que, entre outras coisas, propunha o fim da tradição germânico-romana do direito brasileiro. Esses processos longuíssimos, com apelações, juízes e tal, ele optava pelo juízo arbitral. O juiz arbitral eliminava os juízes e os advogados. O juiz era o advogado que ia trabalhar na conciliação. Mais ou menos como a China faz hoje. A China só no criminal parece que ainda tem alguma legislação. Mas a China é conciliadora, não é nem arbitral. O conciliador não tem nem referência nos sistemas jurídicos. O juiz arbitral tem a referência no direito romano-germânico nas suas decisões. O arbitral não. O arbitral faz um acordo, liquida, os caras saem de mão dada e vão para casa, quando, se fossem discutir em juízo, iam brigar 50 anos e não resolver nada. Ele propunha a reforma agrária, ele propunha era um partido socialista, não marxista, porque não se conhecia o Marx no mundo ainda, ele já existia. Doutor Roberto, mas não era, eu gostaria que o senhor concluísse o assunto, porque o nosso horário aqui já o cameraman já disse que está estourando o nosso horário. Já estamos Parece a Rede Globo, limite. rapaz, entra o Jornal Nacional em seguida. Mas então, veja bem, a China hoje trabalha dessa forma, com justiça rápida, reforma agrária, as reformas todas necessárias lá atrás. Então, eu tenho uma posição quase genética nesse processo de me imiscuir, me identificar com a necessidade absoluta de participação popular. E eu acho que nós todos ganhamos fazendo um programa como o que fizemos. Muita gente deve ter escutado, concordando ou não concordando, mas nós estamos levantando o raciocínio político a respeito do que acontece nesse picadeiro que se transformou o governo federal, onde o Bolsonaro não passa de um animador e o Guedes operador, mas que está sob controle da geopolítica norte-americana e dos interesses do capital financeiro. Ok, doutor Roberto, agradecemos imensamente a presença do doutor aqui no nosso programa, que muito nos engrandeceu, né, e vai atender muito a solicitação, e isso vai passar para os nossos telespectadores. Agradeço imensamente, e o programa aqui vai estar sempre aberto a novas participações do doutor Roberto Requião. Muito obrigado. Valeu, minha gente. Obrigado. Boa noite a vocês.